E chegando ao colégio, o que é que vocês estudavam lá? Era a parte da memorização do Coran ou a parte do conhecimento em si, islâmico? O colégio tinha tanto dois sítios. Um sítio era para memorização do Alcorão, mas nós íamos concretamente, portanto, fazer o curso da Alim. Então, ali havia a memorização de certos juzos, certas suras. Tinha mas um também certo número de juzos que deveriam ter que memorizar. Como um pacote daquele curso. Mas ali aprendíamos tajwid, aprendíamos a língua árabe, aprendíamos fiqh e outras disciplinas, é onde eu aprendi árabe, embora que, já tinha, alhamdulillah, eu saí aqui em casa com noção, alguma noção da língua árabe, porque esses professores que lecionaram no primeiro tempo, quando chegaram esses da África Muslim, também davam-nos aulas da língua árabe. Então, chego em Maputo, encontrei alunos de várias províncias. Sim. Já que era uma seleção. Era uma seleção, mas recordo quem tinha noção de árabe um pouco e outras coisas, era o Sheikh Ramadan Ayuba Makwa, e era de Nampula, ele do momento parece que está no Brasil. E é que conseguíamos pouco, portanto, ter alguma comunicação em árabe com aqueles professores. Eu recordo, permaneci há cerca de um ano no colégio, mas depois aqueles professores fizeram um pedido especial ao Sheikh Abu Bakr Manjirá. Eu tinha que residir, portanto, com ele na casa, sair do colégio e viver junto, portanto, daqueles sheikhs. Daqueles sheikhs. Egípcios. Por quê? Porque os egípcios, muitas das vezes, vinham ali, escreviam ali no quadro uma certa matéria e deixava conosco. Se não for eu e Ramadani, portanto, para explicar os outros. Então, viram de que esse tinha que um outro nível. Então, se a gente deixar aquele, vai perder muito tempo. Então, o que temos que fazer? Vamos levar o rapaz, estar ali em casa, e à noite, não, somente fui eu. E darmos aula. Então, eu passei, porque numa escola, as pessoas, eles não podem dar, portanto, a mesma matéria, portanto, há diferenças é verdade, por causa de uma pessoa só, não. Então, passei a viver, portanto, com esses ânimos e aprendi muita coisa, alhamdulillah. Eu ajudava aqueles ânimos, eu lavava roupas deles. Trabalhos domésticos, porque também não trazia mulheres, eu passava a cozinhar. Você sabe cozinhar? Alhamdulillah, eu sabia cozinhar desde casa, mas quando cheguei ali também aperfeiçoei. Até então tem cozinhado lá em casa? Tenho cozinhado, assim, as minhas senhoras, quando vejo que estão cansados, aquele dia eu disse, deixa lá, hoje vou fazer qualquer coisa. Eu recordo, a minha segunda mulher não sabia disso, a primeira já sabia, porque vivemos muito tempo com ela, então a segunda, quando eu disse um dia de que, opa, deixa ela te ajudar, ela começou a rir, quero ver hoje o que vai acontecer, está a ver, né? Mas depois ela começou, mas depois ela começou a ver, a maneira como fazer. Mas eu não costumo meter água aqui, afinal esse homem sabe muita coisa. Alhamdulillah, eu ajudava, quer dizer, todo o meu tempo eu dedicava-se, portanto, nos estudos. Muitas das vezes, poucos fins de semana que eu saía, portanto, para passear, mas outras semanas, fim de semana, eu tenho que estar ali em casa, lavar roupa daqueles cheikhs, cozinhar, e até eu mandava-me no banco, quando eles estivessem, portanto, de férias, para eu levar qualquer coisa, mandar para a família deles. Alhamdulillah. Amém. Mashallah. E em quanto tempo esteve lá nesse colégio?
Naquele colégio eu fiquei normalmente 3 anos. 3 anos. 3 anos, sim, sim, sim. Depois daí tiveram a graduação? Depois daí tivemos graduação e eu tinha que voltar, portanto, para Pemba, minha província. Quando chego aqui, as pessoas pediram-me para eu dirigir a mesquita, portanto, de Paquite. Paquite, ali na Langua. Ali na Langua. Comecei, portanto, a dirigir aquela mesquita. Como imam? Como imamo, mas também sempre eu me considero como aluno até agora. Eu aprendo. Amém. Segundo como é do nosso conhecimento, aquilo que nos ensinaram, os alimos dizem que o ilmo deve ser, portanto, levado a partir do berço até na sepultura. Então, eu todos os dias aprendo. Eu recordo, uma vez saí para uma reciclagem na Cala, vinham alimos da Arábia Saudita, portanto, a reciclagem tinha o período de 1 mês. E veio o Sheikh Aminuddin, e o Sheikh Aminuddin gostou de mim. Alhamdulillah, eu fazia uma boa adhana, e logo quando iniciou, portanto, aquele evento, eu recitava o Alcorão, e o fecho também do evento também eu recitava o Alcorão. Então, durante aquele período, o Sheikh Aminuddin gostou de mim e conversou comigo para eu ir a Maputo, ir ensinar alunos externos já no colégio Hamza. O Sheikh foi convidado não para ir estudar, e sim para ir ensinar. Eu cheguei lá para dar a aula como muazzin do Sheikh Aminuddin. Fui lá como muazzin particular do Sheikh Aminuddin. Eu fui o primeiro muazzin do Hamza, Masjid Hamza. Foi o primeiro muazzin. A abertura daquela mesquita e daquele colégio, eu estava lá, como fui o primeiro muazzin. O primeiro dia da abertura estava ali o presidente Chissano, mas outros... Sim, o presidente Chissano na altura, sim, estava ali. E então o secretário do Conselho Islâmico, Abubakar Mandjira, estava ali, até ele recordo aquilo que ele... O Sheikh Aminuddin na altura era apenas representante do Hamza? Não. O Sheikh, quem era o secretário-geral é o Coiso, Abubakar Mandjira. E o Sheikh Aminuddin era o presidente. O presidente do Conselho. Do Conselho. Então, sim, sim, sim. Amém. Mashallah. Sim, então, alhamdulillah, estava lá e também dei continuidade de aprender com aqueles professores que estavam lá, aqueles egípcios. Sim. E até um certo... permaneci lá cerca de 1 ano e 6 meses. E depois, um dia, recebi carta. A carta vinha da minha mãe. Dizia que, meu filho, tudo bem lá? Eu estou bem, mas não estou bem de saúde. E eu conhecia minha mãe perfeitamente. Ela não queria me deixar triste, mas percebi de que ela quer a minha presença. Sim, sim. A minha mãe tinha deficiência membro inferior. E quando começou a adoecer, houve a necessidade de eu deixar, portanto, Hamza e regressar para a Pemba. Cheguei aqui e, alhamdulillah, fiquei com a minha mãe um certo tempo. E recordo, Allah examinou-me naquele tempo, é o tempo que eu tive bolsa de estudo para Sudão, eu com o Sheikh Muhsin Abdelmajid, era esse grande meu irmão, grande meu amigo, andávamos juntos, sempre ali no África Muslim Agency, o Sheikh Muhsin Abdelmajid. Sim. Na altura já estava aqui um Sheikh sudanês, chamado quem? Estou a esquecer, eu não posso esquecer desses sheikhs. Um sudanês,
e até chamava-me Abul Banati, porque eu quando logo tinha criança, sempre aparecia a criança do sexo feminino. Assim, até 4, até 5, então ele disse, você é o pai das meninas, então. Yeah. Então, eu como Muhsin, ele mandou nossos documentos para Sudão e lá fomos admitidos e ficou para eu com o Sheikh Muhsin irmos a Sudão. Em que ano isso? Foi 90 já e 4, 95. Aquele tempo a minha mãe estava na cama. Eu é que fazia trabalho de... Eu tinha que carregar. Eu carregava minha mãe, deixava a casa de banho e as irmãs vinham dar banho e tudo e tinha que ir levar ela, portanto, deixar no quarto. Então a minha presença era muito, Então é o tempo que apanhei bolsa para ir estudar. No Sudão. Eu recordo, eu falei para minha mãe, mamãe, eu apanhei bolsa de estudo para Sudão e ela não queria me deixar triste e sabia que é algo que eu pretendia há bom tempo, procurei e aquele tempo já consegui. Então ela disse, vai meu filho, inshallah, se Deus quiser, vem me encontrar, caso não, podemos nos encontrar no Akhira. Mas aquele tempo eu comecei a ver de que, se é conhecimento, tenho o mínimo conhecimento de Dini. Agora, se eu deixar ela, como é que a situação, como é que vai ficar? Quem irá fazer aquele trabalho de levar ela para ali e tem que aparecer pessoas, não sei que, pessoas de fora? Eu disse, não, aquele tempo eu disse, mamãe, eu já não vou. Então, recordo aquela senhora dizer que é minha professora, meu filho, você vai estudar aqui mesmo. Eu disse, você vai estudar aqui mesmo. E assim, eu fui falar para o chefe de que eu não podia, portanto... Pela situação da sua mãe. Pela situação da minha velha. E assim, o chefe Muhsin Abdelmajid, ele avançou sozinho para Sudão. Portanto, é dessa forma como eu passei na aprendizagem do Dini. E sempre quando aparecem alguns chefes, nós vamos atrás. E como e onde começa já a atividade de Dawa? Porque teve essa oportunidade de ir ao Sudão, mas pela situação da sua mãe, lhe foi obrigado para que não fosse. Já tinha estudado naquele colégio, já tinha ensinado no Hamza e ainda estudado também lá no Hamza, já tinha um conhecimento para já começar com a atividade de Dawa, sensibilização religiosa, assim como servir as mesquitas. Então, gostaríamos que nos falasse como que começa a atividade de Dawa até então. Começa a atividade de Dawa quando eu voltei daquela última vez. Havia um terreno perto da minha casa. Eu fui lá construir uma madraça. Era 2 salas e comecei a dar aulas. É o tempo em que estava a ensinar os primeiros alunos, companhia Sheikh Hafidu, Sheikh Hassan, o Big Zito, e mais outros. Comecei a dar aula ali. Depois de um tempo, dei aula há cerca de 2 anos e um dia fui solicitado com o Sheikh Swaleh, um tanzaniano, o falecido. Ele era colega do meu pai, estudavam junto em Tanzânia, o mesmo Sheikh. Então ele me chamava Sheikh. Não, eu não sou Sheikh, mas
ele, por causa do nome, e ele sabia daquela história. Sim. Então sempre tratou-me Sheikh. Ele chamou-me, ele que era o dirigente máximo daquela mesquita. Que mesquita? Mesquita de Paquite. Do Paquite. Depois ele diz, Sheikh, você está aqui, você voltou de estudar, e sei que tem desempenhado algumas funções ali, estás a ensinar rapazes naquela madraça ali, mas eu gostaria, portanto, de você ter outro cargo. Tinha que estar junto com o Sheikh Habibu, Sheikh Habibu Bashir. Ele era o ratibo daquela mesquita. Então, da mesquita da Langua, Masjid al-Aqsa. E eu tinha que ser o substituto dele. No caso da ausência do Sheikh Habibu, ou um dia, se ele não ter tempo, portanto, eu tinha que coadjuvar a ele. E fazia uma carta com antecedência de 3, 4 dias, dizia, esta semana, Sheikh, você que vai fazer khutbah. Então, comecei a fazer khutbah naquela mesquita e dirigindo outros salati. Desde os anos 90 e tal. Desde os anos 90. Aí foi o princípio, portanto, de da'wah. Enquanto estou a ensinar a madraça e estou a fazer aquele trabalho como khatibu, e as pessoas começaram sempre a dar outros encargos, a fazer casamento, fazer isto, tudo aquilo que fazia o Sheikh Swaleh, mesmo na presença dele, no casamento dizia, Sheikh, faz khutbah. Khutbah, por exemplo, de casamento. Sim. Sermão, nesse caso. Sermão, de casamento. Então, foi o início, portanto, das minhas atividades de da'wah. Como fui aluno do Africa Muslim Agency, também fui chamado no Africa Muslim Agency e me elegeram ali como o chefe de da'wah. Na África Muslim. Na África Muslim. Portanto, este tempo já a África Muslim tinha as instalações ali. Fomos ali, porque no início eu trabalhava ali nos indianos, Rua do Comércio. E depois, quando fizeram aquela mesquita e um gabinete ali, começou a funcionar, portanto, a África Muslim naquelas instalações. Fui ali como o chefe de da'wah, mas antes disso, o Sheikh tinha que fazer reciclagem de alguns jovens, alguns alimos, e para ver quem pode ser em frente desses alimos. E ele avisou, quem tirar o máximo nota, ele vai ser o chefe de da'wah. Então, vocês estavam numa espécie de capacitação para depois serem selecionados quem poderia ser representante dos outros cheikhs na parte de da'wah. E a partir dali, concediu, eu tinha máxima nota. Automaticamente passei a representar os outros como o chefe de da'wah, e agora fazia khutbah às vezes na África Muslim e também na Masjid al-Aqsa. Recorda-se quais eram os seus companheiros na altura nessa atividade de da'wah ali na África Muslim? Na África Muslim, quem estava ali é o Sheikh Khamis, Sheikh Khamis, o Sheikh Muhsin. O Sheikh Muhsin, antes de ir no Sudão, ele representava ali, na ausência do Coso, na ausência do máximo ali, o nosso Sheikh, ele ficava ali a representar como Coso, como delegado da África Muslim Agency. E quando ele depois foi, também vinha de férias, continuava assim, sem exercer aquelas funções. E o chefe falou na questão do futebol, chegou quando falava sobre o futebol, criava alguns torneios. Chegou a falar que
era representante das madraças. Como é que foi indicado e que programa era esse que o Che era representante de madraças? Na África Muslim, a África Muslim é uma organização religiosa. Tanto eu como chefe de da'wa tinha que velar, portanto, a situação das madraças. Sim. Então, todas as madraças aqui de Pemba, da cidade, portanto, eu tinha que velar essas madraças. E a partir daí... questões de material que se usava nas madraças, vocês também conseguiam alocar o material em si, ou como é que tinha alguma... Sim, nós recebíamos uma coisa, na altura, a África Muslim recebia muita coisa. Recebia livros, recebia as doações e outras coisas, e passávamos a dar, portanto, naquelas madraças. Sim, nós tínhamos certos livros que estudávamos, sim, da África que vinha, portanto, do Kuwait. Então, a partir daquilo, ensinavam isso. Ensinávamos, sim. Qual era a matéria? Ou era uma matéria diversificada? Sim, um livro, como no início as crianças levam poucas coisas para não tanto encher, o mesmo livro trazia ali Tawhid, trazia Sirra, é como esse Durus al-Islam. Só que a diferença é de que vinha tudo em árabe, né? Vinha tudo em árabe. Foi traduzido? Sim. Não. Qual é a diferença? Qual é este Durus al-Islam? A diferença de Durus al-Islam e aqueles... Para além da língua, Durus al-Islam tem ali o português, tem o árabe, traduzem. Sim. Essa aqui é a diferença, mas tem ali Tawhid, e ele iniciava com Tawhid, e esse também inicia com Tawhid. Inicia com Tawhid e Sirra, um pouco a história do profeta, e também levava fiqh um pouco. Então, essa aqui é a diferença de que esse foi traduzido em português e esses primeiros livros não tinham sido, portanto, traduzidos. E depois da África Muslim, exerceu outras funções numa outra instituição? Sim, e depois de um tempo, quase em 2000, 99 a 2000, houve necessidade de eu deslocar a província de Nampula, porque um dos meus colegas, que é o Sheikh Ramadan Ayuba Makua, colega do Centro do Centro em Maputo, ele já estava em Nampula. Ele me disse de que sabias que em Nampula foram doados 3 centros. Tem centros. Um centro é para ali em Nampula, e outro centro é para Angoche, e outro centro para Cabo Delgado. Mas as pessoas não sabem como... Havia um fundo sim. que foi alocado para a abertura de centros onde ir-se-ia aprender isso. Sim, antes de aparecer esse fundo, apareceram os árabes e falaram e deram aquela proposta de que nós temos centro que o vosso representante pediu quando estava numa conferência no Egito. Que é o Abubakar Mandjirá. Ele pediu a certos alimos, na verdade os alimos estão a vir, mas ele também tinha feito um pedido ao representante do coiso de banco de Jeddah, que estava lá, na altura, e foi aceite. Eles disseram que havemos de trazer esse centro. Primeiro trouxeram um centro e ficou lá em Maputo. É o centro que edificaram em Maputo, é o centro que nós estávamos a estudar. Ali no 700. Ali no 700. E depois, mais tarde, apareceu um grupo de sheikh para vir informar de que existem 3 centros que serão, portanto, para a Zona Norte. Um centro vai estar em Nampula, um centro para Angoche, distrito de Nampula, portanto, um distrito que está lá em Nampula, e outro centro para quem? Cabo Delgado. Então, ela mostrou-me de que há dificuldade das pessoas ali em Nampula
tratar a questão de Cabo Delgado. Sim, sim. A quem vamos tratar, uma vez que são províncias diferentes, são distantes. Distante, sim, sim. E não só. A delegação já não estava a trabalhar bem com lá em Maputo. O Sheikh Abubakar Mandirá, quando soube de que, o nosso delegado, entre aspas, daqui, que eu não quero falar o nome, ele não é de Sunni, ele descobriu de que indicou uma pessoa errada. Sim, sim. Não é de Sunni. Sim, então deixou colaborar com a pessoa. Sim. E automaticamente Cabo Delgado já estava cortado no Conselho Islâmico. Então, quando acontece aquilo, os cheikhs apareceram e deram aquelas 3 propostas. Não havia pessoa, portanto, para fazer o quê? Para dar continuidade com o processo de Cabo Delgado. Então, é quando aquele colega Ramadan Ayuba Makua e o Sheikh Ghazali, quando esteve em Nampula, ligaram para mim, disseram: Sheikh, você deve vir aqui em Nampula tratar a questão de Cabo Delgado. Há um centro que pretende ser, portanto, edificado onde, na nossa província, em Cabo Delgado, concretamente na sede de Pemba. Então fui para lá, falei com o Sheikh Suleimanji, na altura como era delegado do Conselho Islâmico. Em Nampula. E disse: é verdade, mas nós temos certas dificuldades, temos limitações de como tratar esta questão, porque é preciso arranjar lá terreno, é preciso arranjar certa documentação e nós não temos pessoas concretas para trabalhar conosco. Atrás do assunto. Sim, então, se você veio aqui, alhamdulillah, é muito bom. Mashallah. O Sheikh Suleimanji diz que, eu fico satisfeito porque você que passava aqui, porque quando aqueles 3 anos, quando entrava de férias, eu tinha que vir aqui de Maputo para aqui. Mas a ida para Maputo a volta, o Suleimanji tinha que passar em Nampula, Suleimanji comprar bilhete e eu regressar, portanto, para Maputo. Então, ele conhecia-me perfeitamente como aluno do Conselho Islâmico. Então, disse: ainda é muito bem, é muito bom você é aluno do Conselho Islâmico. Significa que aquela instituição do CETCENT era uma instituição que pertencia ao Conselho Islâmico? Ao Conselho Islâmico, sim. Eu fui formado lá no Conselho Islâmico de 700. Então, aliás, o secretário-geral foi o Sheikh Abubakar Mandirá. Do Conselho Sim, Islâmico, do Conselho Islâmico. Que era digamos assim, o representante, o órgão máximo. O órgão máximo, quem dirigia portanto, o colégio de 700. Sim. E a gente recebia aulas, às vezes, até com o próprio Sheikh Aminuddin. E era um cunhado. Sim, sim. Então, o Sheikh foi aluno do Sheikh Aminuddin Muhammad. Eu fui o aluno do Sheikh Aminuddin Muhammad, primeiro lá no colégio, e não só. Depois, eu conheci o Sheikh Aminuddin em 1989. 89, mashallah. Conheci em 89, quando... Há praticamente 35 anos. Havia uma conferência da África Muslim em Maputo. Esta conferência estava sendo realizada ali no Chopal. Uma mesquita chamada Aqsa. Também parece que... Sim. Ali em Chopal. Em Chopal. Sim. Então, permanecemos lá cerca de um mês. Era de 20 de setembro até 20 de outubro de 1989. Porque você até agora recorda, lhe marcou bastante? Marquei-me bastante porque foi a primeira viagem que eu fiz para Maputo e havia ali álamos diferentes. Era um privilégio estar ali e aprender com aqueles álamos. E é lá onde conheceu o Sheikh Aminuddin. Conheceu da primeira vez o Sheikh Aminuddin, conheci lá o Sheikh Yazidi, antes de vir aqui conheci lá o Sheikh, um Sheikh que era de Nampula, até tinha um filho também, o Sheikh também que dava aula, um misto dele de Moçambique. Como é que era chamado aquele Sheikh? Esse Sheikh tinha estudado em Tanzânia. Sim. Com aquele tempo de Abdurrahman Salih Farsi, aquele que traduziu o Alcorão de árabe para Swahili. Então, Sheikh Yusuf,
Sheikh Yusuf, Mashallah. dele de Moçambique. Conheci lá, ele que estava a dar fiqh. Era uma capacitação mensal. Foi uma durante um capacitação, mês. sim. Vinham aqueles 89. árabes, de 89, vinham dar aulas e também selecionaram ali alguns sheikhs que estão aqui em Moçambique para dar a aula aqueles alunos que vieram das províncias. Cada província tinha saído, portanto, 15. Por exemplo, nós aqui de Cabo Delgado íamos lá 15 estudantes. 6 alunos da África Muslim e restante eram imamos dos distritos. Alguns distritos, sim. Em Nampula também iam lá cerca de 20. Alguns alunos de Nampula e alguns imamos. Então ficamos ali no período de um mês. Recordo todas as datas, porque tudo estava fixado ali e nós tínhamos pastas daquela conferência escrito 20 de setembro a 20 de outubro de 1980. Então, aquela pasta ficou muito tempo consigo. Ficou muito tempo comigo. Até tenho até agora. Mas até então? Até então eu tenho esse coisa. Sim, tenho até livros que eu aprendi. Sim, eu guardo bem aquilo. Sim, o primeiro, quer dizer, capacitação. A primeira capacitação fora do coso, sim. Sim, da província. Sim. Porque isto foi antes de eu ir a Maputo, portanto eu ia fazer o curso de Alim. Então o Sheikh Aminuddin ensinava-nos lá o hadith. Era o aluno, o professor de hadith. Sheikh Muhammad Yusuf dava fiqh. Está vendo? E o Sheikh Yazid ensinávamos um livro aí do África Muslim, esse que eu estava a dizer, que a gente aprendia. Sim. Ele é que dava aula, portanto, que nos ensinava. Sim, e o filho de Sheikh Yusuf, Yusuf Ahmad, sim, uma coisa desse. De Nampula, ele de Moçambique, um mês, o velhoto, até gostava de usar outros óculos escuros, assim. Estava lá com os alunos que fomos para lá, foi o Sheikh Yusuf. Não, o Sheikh Yusuf de Paquiti. Sheikh Yusuf Al-Ghazali, o falecido velho de Maringanha, o velho Filipe estava lá. O Sheikh Imam Musa, sim, estava lá. É o ano que o Sheikh Musa Tamim apanhou bolsa, portanto, para estudar em Medina. O Sheikh Musa Tamim também estava. Também presenciou naquele coisa e depois ele tinha que deixar para viajar. Foi estudar. Sim, foi juntamente com o imam. O Sheikh primeiro foi a Medina. O Sheikh Imam. Não, o Sheikh Musa também. Primeiro foi estudar em Medina. Mais tarde é que foi, portanto, no Sudão. Mashallah. Então, o secretário-geral agora do Conselho Islâmico. Sim, então, o coisa. Foi lá. Quando eu fui a Nampula, o Sheikh conheceu-me perfeitamente de que este é aluno do Conselho Islâmico. E ele me disse que poderia muito representar a construção do edifício. Sim, mas do centro em Pemba. Sim, eu perguntei acerca disto e ele revelou tudo, a informação que fizeram chegar aquela delegação, portanto, que vinha de Jeddah. Mas ele disse, vocês devem voltar para Pemba e ir procurar uma pessoa que tem 3 requisitos. Essa pessoa deve estudar Dini um pouco, ter noção de Dini, conhecimento de Dini um pouco, e também deve ser uma pessoa que escolou, foi à escola, portanto sabe ler, escrever e pode fazer relatório. Sim. E essa pessoa também deve ser uma pessoa cujo a sociedade em si pode ficar um pouco satisfeita com ele. Satisfeita com ela, sim. Para ser um ponto de ligação entre o que se vai construir com a sociedade. Para quê? Para ele ser, não, para ser delegado do Conselho Islâmico. Eu voltei, reuni-me com a minha comitiva em Nampula, com o Sheikh Suleimanji, que era o delegado regional. Este tempo. Do Conselho Islâmico. Sim.
Eu cheguei aqui em Pemba, reuni-me com o Sheikh Ali Khalid, Sheikh Ali, Sheikh o falecido Sheikh Majid Ali, mas outros, na mesquita de Paquita ali, sim, na mesquita de Aqsa. Eu fui dado essa informação, assim, e vocês devem procurar uma pessoa desta natureza que consegue reunir esses requisitos. Disseram também já o delegado para ser o delegado do Conselho Islâmico aqui. A reunião acabou, fiquei em casa cerca de uma semana. A segunda semana convocaram eles já reunião. Quando convocaram a reunião, desculpa. Era já para indicar a tal pessoa. E a tal pessoa. Eles disseram, sabe o que é, Sheikh? Nós procuramos a pessoa que consegue reunir esses 3 requisitos. Até do momento não temos, somente estamos a ver o senhor. Ao Sheikh Mohammed. Sim. Eu disse, mas eu nunca dirigi, portanto, uma organização qualquer. Eu disse, não, você vai ser apoiado. Você não vai estar lá sozinho. Mas, do momento, segundo o pedido do delegado regional, você reúne essas condições. La ilaha illallah. Eu disse, está bem. Ali fizeram abaixo assinado e fizeram um documento, eu levei para Coso. Na altura, para ser indicado como representante do Conselho Islâmico em Cabo Delgado, as pessoas fizeram a carta e assinaram. Fizeram um abaixo assinado de que nós reunimos e ficamos unânimes de que a pessoa que pode representar a província, portanto, é o tal pessoa. Sim. E por ser verdade, nós assinamos esse documento. Sim, assinamos esse coisa, esse abaixo assinado, sim. Então, eu levei aquele documento para o delegado regional de Nampula. Ele disse, como é que já conseguiram a pessoa? Eu disse, opa, conseguiram a pessoa, mas não sei se essa pessoa vai corresponder com a vossa expectativa. Sim, de facto. Então, ela abriu aquela carta. Então, quando abriu, viu o meu nome. Disse, opa, mashallah, isso aconteceu muito bem. Você primeiro é o aluno do Conselho Islâmico. Sim. E depois, alhamdulillah, se a comunidade lá elegeram você, então para nós é bem-vindo. E ele fez, portanto, credencial. Fez credencial e eu levei a credencial para Cabo Delgado. E chamei o velho Amexande e mais outras pessoas, o velho Amada, apresentei eles, de que, opa, ali na Nampula também responderam positivamente o vosso pedido e empossaram-me como o delegado do Conselho Islâmico. E automaticamente tínhamos que iniciar, portanto, com as atividades de a procura do espaço onde ia edificar, portanto, aquele centro. O Conselho Islâmico tinha um espaço, mas estava fora, portanto, da cidade. Onde é que quase era Xanga. Quase Xanga. Até então tem? Do momento nem sei se existe até então, porque os doadores já tinham, portanto, falado de que nós pretendemos que o espaço esteja, portanto, na cidade de Pemba e não fora, portanto, da cidade. E assim, o Ansar Sunna tinha um espaço. Ansar Sunna era também uma organização na altura. Uma organização, portanto, na altura. E você pertencia a Ansar Sunna? Eu fui um dos fundadores da Ansar Sunna. Juntamente com o Sheikh Muhsin Abdul Majid. Era seu colega também na África Muslima. Na África Muslima, sim. São as mesmas pessoas, portanto, como aquela África Muslima era uma organização não governamental, estrangeira, então as pessoas optaram aquele tempo para trabalhar bem no Dini, tínhamos que ter uma organização, portanto, local. Então significa que é o membro fundador do Ansar Sunna. Eu sou o membro fundador da Ansar Sunna. Do momento, quem ficou como membro da Ansar Sunna sou eu, o Sheikh Yusuf Abbasi, que ainda é assim, sim, e o Sheikh Muhsin. Os 7 já adiantaram para o Jannah, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Eram 10. Éramos, sim, 10.
o Sheikh Muhsin é que ficou, o Sheikh Yusuf e eu aqui como fundador da Ansar Sunnah. Então, Ansar Sunnah é que tinha espaço. Tinha espaço, na altura. E como são as mesmas pessoas... E onde é que se localizava o espaço? O espaço é o mesmo, ali onde foi instalado, portanto, o Conselho Islâmico. Ao lado é a Ansar Sunnah, porque ali nós fomos repartir. Tá certo. Então repartiram? Essas são coisas que hoje estamos a revelar e ninguém sabe, somente essas 3 pessoas sabem muito bem. O espaço todo aquele era do Ansar Sunnah? Era do Ansar Sunnah. Então, viram, já que as pessoas são as mesmas, a sociedade é a mesma. É a mesma. E os dirigentes do coisa são os mesmos. Então, ao invés de gastarmos dinheiro, de se gastar dinheiro para comprar outro espaço, que seriam as mesmas pessoas se deslocadas, então viram a necessidade de recortar. Recortar ali no meio. De um lado. Iria funcionar o centro. O centro e o lado, portanto, do Conselho Islâmico. A Ansar Sunnah. Então, de um lado, o centro que iria pertencer, neste caso, ao Conselho Islâmico e a representação provincial do Conselho Islâmico, e do outro lado portanto, Ansar Sunnah. E na altura, portanto, eu é que era, portanto, o representante do Conselho Islâmico, o delegado provincial do Conselho Islâmico. E Ansar Sunnah, eu era o chefe de Da'wa.